você escutar alguém dizendo, pelo menos eu nunca tive essa oportunidade de ouvir alguém testemunhar que teve um encontro com Jesus e que sua vida se tornou pior. Via de regra, o que nós ouvimos é que quando alguém tem um encontro com Jesus, quando alguém chega para você e diz, olha, eu tive um encontro com Jesus, geralmente esse encontro resulta numa alegria, numa felicidade, numa descoberta. Olha, eu descobri agora a razão da minha existência, o porquê da minha vida, o sentido da história, minha vida agora é outra. Então, geralmente, quando nós ouvimos testemunhos acerca de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, o testemunho é positivo, o saldo é muito positivo. O sujeito encontrado por Jesus e que encontrou Jesus, o resultado disso é muito positivo, é alegria, é transformação, é restauração, é tudo aquilo que cabe em um testemunho pessoal que olha para o outro e diz assim, você já teve um encontro com Jesus? Você precisa ter um encontro com Jesus. E essa pessoa então sai falando das boas novas, do Evangelho e do que aconteceu com ela ao ter o encontro com Jesus. Agora, embora isso seja o que geralmente acontece, tem as exceções. Porque tem gente que se encontra com Jesus e sai pior. Tem gente que vai para Jesus e vai embora. Tem gente que até quer Jesus, mas quando para ele, o sujeito que quer Jesus, lhe é anunciado o preço do discipulado, por exemplo, ele simplesmente se retira e diz, isso não é para mim. Via de regra, os testemunhos são, a minha vida foi transformada, Jesus mudou minha vida, agora eu quero viver para Ele. Mas o texto que nós iremos ler fala de um jovem que teve um encontro com Jesus. Mas se você perguntar o testemunho dele, e aí, qual foi sua experiência? Qual foi o seu testemunho? Sua vida foi mudada? Eu acho que o testemunho do jovem seria um silêncio constrangedor, muito mais falando com o olhar do que com os lábios. Acredito que o jovem não abriria a boca e se retiraria, porque ele não estava ou não estaria disposto a falar sobre o constrangimento da sua alma ante a presença de Cristo e a palavra de Jesus. E é esse encontro que nos compete nesta ocasião, o encontro do jovem rico com Jesus. O título dessa mensagem bem que poderia ser o rico pobre encontrando-se com o pobre rico.
o rico pobre encontrando-se com o pobre rico. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E então ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, desde a minha mocidade. Versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Isso aqui é assunto para a gente parar o dia inteiro e meditar nessas palavras. Jesus olhou para ele e o amou. Mas Jesus continua com o seu olhar terno, com o seu olhar cheio de eternidade, com o seu olhar de amor constrangedor. Jesus diz: falta-lhe uma coisa, só uma. Só uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Até aqui. Pai amado, no nome de Jesus, nós pedimos a assistência poderosa do Teu Espírito, porque somente o Teu Espírito é competente, é capaz, é poderoso, é hábil para instrumentalizar a palavra, encontrando o ser humano como ouvinte nos lugares mais difíceis de serem tocados, achados, encontrados. Por isso, Espírito de Deus,
Aplique essa palavra aos nossos corações, fale conosco, edifique a cada um aqui com a verdade da tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. É assim que nós oramos, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Há um livro do C.S. Lewis. O livro tem por título Cristianismo Puro e Simples. Em nossa tradução, ou a melhor tradução, talvez seja de fato essa: Cristianismo Puro e Simples. É um clássico da literatura, sobretudo da literatura cristã. Cristianismo puro e simples. Eu indico, sem medo de errar e sem medo de você ser feliz. Cristianismo puro e simples, de C.S. Lewis. Nesse livro, há um trecho onde essa mente pensante, genial por vezes, do C.S. Lewis, que para quem não conhece é o autor das Crônicas de Nárnia, né? Ele é a grande mente pensante por detrás de todo esse enredo fictício, as Crônicas de Nárnia. E o C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, diz algo em uma passagem do seu texto, da sua produção intelectual, que chama muito a nossa atenção. E o que ele diz é o seguinte, escute isso, abre aspas: as criaturas nascem com desejos que podem ser satisfeitos. E aí C.S. Lewis vai dar alguns exemplos. Por exemplo, um recém-nascido tem o desejo por leite, leite materno, e tem leite. Os pássaros têm o desejo de voar, podem voar. Os patinhos têm o desejo de ir para a água, e tem água. Os exemplos se multiplicam na criação, e C.S. Lewis então diz que todas as criaturas, portanto, possuem desejos que podem ser supridos na própria criação. E é então que o C.S. Lewis, ele entra bem filosófica e profundamente na alma humana, quando ele diz assim: agora, se eu encontro em mim algum desejo que nenhuma experiência desse mundo pode me satisfazer, a única explicação mais provável é que eu tenha sido criado para outro mundo. Porque o bebê, o recém-nascido, tem leite. Ele quer leite, tem leite. O patinho quer ir para a lagoa, tem uma lagoa. Os pássaros querem voar, tem como voar. Mas se eu encontro em mim algum desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazê-lo,
a explicação mais provável é que eu tenha sido criado para outro mundo. C.S. Lewis está falando do nosso anseio por eternidade. C.S. Lewis está falando sobre o nosso desejo mais profundo e mais supremo, que é o desejo pela transcendência. C.S. Lewis está falando de uma experiência que todo ser humano deseja tê-la, mas que não pode ser usufruída em quaisquer ou por quaisquer experiências neste mundo, como comida e bebida, diversão, recreação, entretenimento e etc. E isto por quê, amados? Porque há em nós um instinto, e aqui eu quero lembrar das palavras do Albert Camus, ateu, mas que diz assim: olha, toda a nossa avidez por viagens, é o instinto mais primitivo que temos por eternidade. Quando viajamos, quando queremos conhecer outros lugares, diria Albert Camus, estou falando de um ateu. Isso é um indício do nosso instinto mais primitivo por eternidade. Ora, já disse Salomão, escrevendo o Eclesiastes, no capítulo 3, verso 11, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso pulsa dentro de nós. Não é sem razão, então, que nessa passagem nós temos um homem, um rapaz, um jovem, suprido de tudo e de todos, mas com um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode lhe oferecer, uma aspiração que nenhuma posição e nenhum status social são capazes de alegrar a sua alma ou de alegrarem a sua alma. E é por isso então que nessa narrativa nós encontramos este jovem rico, e como diria o doutor William Hendrickson, fazendo uma espécie de condensação de quem era esse jovem rico à luz dos outros evangelhos. O doutor William Hendrickson diz que esse não era apenas um jovem rico, mas a identidade dele seria melhor traduzida como um jovem rico importante. Não estamos falando, portanto, de alguém que só era rico. Estamos falando de um rapaz que os estudiosos apontam que ele tinha entre 28 e 30 anos de idade. Estamos falando de um rapaz rico, mas que não ficou rico por herança. Ele ficou rico porque ele realmente alcançou um status, uma posição, e isso com muito esforço, com muita dedicação, com muita integridade,
Ele alcançou a riqueza, ele alcançou os bens, ele alcançou a prosperidade. E isto a partir de muita labuta, de muito esforço, de muito trabalho, sendo, portanto, um sujeito importante na sociedade. Não se sabe ao certo qual a importância social dele, mas alguns até conjecturam que ele poderia ser um líder religioso, alguém que ocupava algum cargo importante na liderança judaica, ou algum outro tipo de oficial que estava à disposição da sociedade ou a serviço da sociedade com a sua autoridade, uma vez que ele era um homem de poder, um homem de posição e, portanto, repito, como diria William Hendrickson, um rico bastante importante na sociedade. Então, quem está indo ao encontro de Jesus, colocando-se de joelho, ajoelhando-se na presença dele, não é nenhum adolescente com crise de identidade. Quem está indo ao encontro de Jesus e se ajoelha, não é nenhum jovem que foi convencido pelos amigos ou pelos pais que é importante, é necessário fazer um encontro de jovens, o EJC. Quem está indo ao encontro de Jesus não é um viciado em drogas, que vendeu tudo, não tem mais nada e agora quer se libertar do vício. Quem está indo ao encontro de Jesus não é nenhum prostituto que vendeu tudo que tinha e acabou todo o dinheiro com prostituição, com farra, e agora quer uma transformação. Quem está indo ao encontro de Jesus, amados, não é nenhum jovem deslocado, sabe, sem juízo, perverso, e que a sociedade olha e diz assim: esse precisa de uma conversão urgente. Quem está indo ao encontro de Jesus não é nenhum jovem cujo nome está no círculo de oração, porque os pedidos foram feitos e de repente a mãe desse jovem disse que orem pelo meu filho porque ele está vivendo uma vida desgraçada. Mas quem está indo ao encontro de Jesus é um homem rico, bem-sucedido, respeitado na sociedade, religiosamente irretocável, moralmente respeitado e que tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem fama, ele tem nome, ele tem prestígio, ele tem integridade. Mas lhe estava faltando uma coisa. E nós podemos conjecturar que esse jovem já havia procurado alguns rabinos da época. Porque tudo indica nessa passagem que essa inquietação dele aqui, quando Jesus ia saindo, o homem correndo em sua direção, se pôs de joelhos.
Em Israel isso não acontecia. Nenhum homem se ajoelhava diante de um outro homem. Isso não acontecia. Isso em outras culturas poderia acontecer, mas em Israel, não. Nenhum homem se ajoelha diante de outro homem. Por mais importante que o outro seja, ninguém se ajoelha diante de outro homem. Ao que tudo indica, portanto, é que esse homem ele está com uma inquietação, com uma perturbação, com uma crise, que ele precisa urgentemente saná-la. E o que nós podemos conjecturar é que ele já havia procurado rabinos, doutores, especialistas na área da lei de Deus, gurus, homens que poderiam oferecer algum tipo de resposta para as suas curiosidades ou pseudo-curiosidades. Ele já tinha chegado num professor e perguntado ao professor: professor, como é que eu faço para conseguir suprir a necessidade eterna que tenho, a carência por eternidade, porque parece que tem algo de errado com a minha vida. E o professor olha e diz assim: você está bem, meu amigo, pare com isso, não precisa disso. Você é um homem bem-sucedido, você é um homem próspero, você é um homem íntegro, você não precisa estar tão desesperado assim. E aí ele sai dali e vai para outro lugar e sabe que tem alguma coisa que lhe falta. Ele procura outro especialista e diz: olha, eu quero saber o que está acontecendo comigo, porque eu não estou resolvido. Eu não estou resolvido, eu ganho bem, na verdade eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu passei num concurso público, recebo dinheiro, bom dinheiro, tenho riquezas, eu tenho uma mulher, eu tenho família, eu tenho uma religião, eu tenho tudo, mas tem alguma coisa que eu não tenho. E ele sai em busca de respostas, até que, sem encontrar nenhuma, quando ele ouve que Jesus está passando, e quando ele vê Jesus passando, ele então parte para o momento mais decisivo da sua vida. Como quem diz: agora eu vou resolver o anseio mais profundo da minha alma. E qual era o anseio mais profundo da sua alma? Qual era a questão das questões? Mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele não é só rico, ele tem prestígio, e ele é muito inteligente, porque às vezes nós temos questões que são questões bastante periféricas e que não tocam no cerne do que de fato a nossa inteligência psíquica, emocional, existencial, no tecido costurado da eternidade, perguntas que não tocam o ponto mais elevado das questões. Então, o jovem está com a questão das questões
que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele não está atrás de mais dinheiro, ele não está atrás de mais prestígio, ele não está atrás de fama, ele não está atrás de acrescentar alguma coisa à sua vida. Ele está preocupado com a questão mais importante da existência. O que é que será de mim quando a última pá de cal for colocada sobre a minha existência, que há de voltar ao pó? Então, mestre, eu não tenho muito tempo por aqui. O que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Eu gostaria, amados, de propor o seguinte tema e rapidamente fazer aplicações sobre esse texto para a nossa vida. O que temos aqui com a pergunta desse jovem, à luz desse contexto, é o seguinte: quando tudo o que temos não é o bastante, e quando o que nos basta é o que nos falta. A proposição é essa. Vou falar mais uma vez para que você capte melhor. Quando tudo o que temos não é o bastante, e o que nos basta é o que nos falta. Esse jovem tem o quê? Que é o bastante, mas que não é suficiente. Em primeiro lugar, ele tem dinheiro. Uma vez um amigo estava em viagem, um dos melhores amigos que eu tive nessa vida e que o Senhor levou. Ele sempre viajava a Santa Catarina para fazer algumas negociações. Morava em Caruaru, trabalhava em Santa Cruz do Capibaribe e sempre fazia ponto com Santa Catarina e viajava. E ao lado dele sempre ia o seu chefe, né? Muito dinheiro, muita grana. E aí ele me contando que em uma das conversas com o seu chefe, que era um amigo, o seu chefe estava falando sobre ganhar mais, sobre ter mais, sobre acumular, até que esse meu amigo crente falou uma verdade muito dolorosa para o seu chefe. E disse: meu amigo, me permita dizer o seguinte: às vezes o sujeito é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Às vezes o sujeito é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E ele toca na ferida, dizendo ao seu chefe, que era um amigo: olha, o dinheiro, meu amigo, não é tudo na nossa vida.
É claro que o dinheiro, ele importa. Eu não estou aqui dizendo que o dinheiro é do diabo. O dinheiro que eu recebo, o dinheiro que você recebe, vem do alto. É Deus quem nos faz prosperar. É Deus quem nos faz ir adiante com as nossas conquistas, que são conquistas em virtude da graça dele em nós. É Ele quem nos abençoa. Eu não estou aqui demonizando o dinheiro. Até porque, como alguém já disse, tem gente que diz que o dinheiro é coisa do diabo, mas quer ver o diabo, fique sem dinheiro. Tem gente que diz que o dinheiro é coisa do diabo, agora quer ver o diabo, fique sem dinheiro. É verdade que o dinheiro não resolve um monte de coisa, mas quando se tem dinheiro, muita coisa se torna mais fácil, muita coisa se torna mais prática, porque você acaba tendo o recurso diante de uma demanda, diante de uma urgência, diante de uma emergência, diante de uma situação que exige que você tenha, por exemplo, alguma poupança. Então, eu não estou aqui demonizando o dinheiro, ou fazendo uma crítica a quem tem dinheiro, longe de mim. Deus fez o rico e o pobre. Jó era o homem mais santo do universo e era rico. Então, ter dinheiro, ter riquezas, não é sinônimo de perdição, não é sinônimo de demonização, não. O problema é quando nós temos o dinheiro como nosso patrão e não como nosso servo. É aí que está o problema. Porque o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Quando ele começa a mandar na nossa vida, aí, meu amigo, a nossa vida é coisificada. Ela deixa de ser para entrar num processo de coisificação. É uma existência que se torna aquilo que ela mesma adora. E uma vez que você adora o dinheiro, você se torna como o dinheiro, isto é, uma coisa. Você deixa de ser humano e você passa a ser cifra, números, dinheiro e no final, nada. A coisificação por causa do dinheiro coloca o sujeito num processo de nadificação. É quando ele vai se tornando um nada, até finalmente não ser mais absolutamente ninguém. Ele tinha dinheiro, mas não era o bastante. O dinheiro não estava resolvendo o problema da eternidade. E nós sabemos, amados, que o dinheiro pode comprar muita coisa, mas ele também não pode comprar um monte de coisa. Como o poeta já disse, olha, o dinheiro pode comprar uma boa casa, mas o dinheiro não pode comprar um lar. O dinheiro pode comprar uma boa cama, mas não pode comprar um bom sono. O dinheiro pode comprar, os exemplos se multiplicam. O dinheiro pode comprar um crucifixo, mas não pode comprar um Salvador. O dinheiro pode comprar a Bíblia, Bíblias e mais Bíblias, mas não pode comprar discernimento
para compreendermos as verdades contidas na Bíblia. O dinheiro pode comprar pastor, mas não pode comprar o Supremo Pastor, que é o bispo das nossas almas. Primeira coisa, então, amados, é que o dinheiro, ele não resolve o problema, o dilema, a questão. O jovem, ele, então, percebe que o dinheiro não é o bastante. Mas, em segundo lugar, o que não é o bastante? Não é o bastante também ter status social. Às vezes a gente fica com essa narrativa, que está muito na nossa mente, pairando na nossa mente, de que nós só seremos alguém se chegarmos em uma determinada posição. E aí há esse amor, há esse desejo, há essa necessidade de até mesmo provar para a sociedade de que você chegou onde queria chegar. E aí então você estuda e chega, sabe, numa posição que você tanto gostaria e de repente descobre que isso não era o bastante. Os que estão comigo no IBL, Espiritualidade Cristã, viram a crise de Agostinho de Hipona, depois que ele chega no ápice, no clímax das suas aspirações, porque ele se torna o grande professor de retórica que ele queria ser, e o orador oficial do Império Romano. Em Milão, concentrava-se toda uma estrutura de império e igreja, e então quem estava no centro disso era Agostinho. E então, quando Agostinho chega lá no topo, e depois de ter realizado uma espécie de veiculação de palavra oficial, falando ao mundo da época, é quando ele fica desesperadamente perdido e encontra um mendigo em uma das ruas de Milão, e o mendigo estava bêbado, e ele olha para o mendigo e diz: o mendigo está humoristicamente alegre, eu não estou. Eu sei que isso é momentâneo, mas nem momentânea paz eu tenho. E aí ele diz em Confissões: se você me perguntasse se eu queria ser o bêbado, mendigo, ou ser eu, sem hesitar, eu diria o mendigo bêbado. Porque ele é verdadeiro. Ele quis se tornar ébrio, e ele está ébrio. Ele está embriagado. E eu quis me tornar feliz, mas eu estou triste. Minha vida é uma farsa. Ele está em verdade, eu estou em falsidade. Eu prefiro a vida dele. E Agostinho ainda diz assim: ele vai dormir de um jeito, agora vai dormir bem, amanhã vai acordar de outro. Eu vou dormir preocupado e vou acordar do mesmo jeito, preocupado. A vida dele é melhor do que a minha. Agostinho experimentou
a inquietude de ter tudo, mas não ser o suficiente para a sua alma. Esse jovem aqui, ele está inquieto e ele quer repousar o seu coração em Deus, mas ele não havia conseguido ainda, mesmo sendo rico e mesmo tendo posição social, alguém extremamente respeitado. Tem gente que gosta de dinheiro, esse homem tinha dinheiro, e ele diz: olha, mesmo assim eu estava com medo, uma assombração. Por quê? Porque eu quero a vida eterna. Muita gente quer prestígio, quer estar socialmente bem quisto, respeitado. Esse homem era respeitado, mas isso não era tudo. Em terceiro lugar, o que ele tinha, que não era o bastante, era a integridade. Porque ele era, olha só, irmãos, eu queria, toda mãe queria ter um filho desse. Rico, a riqueza foi adquirida com honestidade, tá? Rico, bem-sucedido socialmente, não tinha inimigo, um bom filho. E finalmente íntegro. Não tem nada que desabone a conduta moral desse sujeito. Porque Jesus, depois de ter sido chamado bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai dar uma resposta que é um pouco intrigante. Por que você me chama bom? Isso aqui Jesus já está dando a ele pistas da confusão existente no seu próprio coração. Porque, embora ele esteja interessado em algo importante, presta atenção nisso, que é a eternidade, a vida eterna, mas ele formula a pergunta de tal modo que a pergunta revela uma contradição. E qual é a contradição? A contradição é: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele está falando sobre herdar. Quem herda não faz nada. Não é herança. Se você está dizendo que a vida eterna é herança, por que você está preocupado? Porque herança é algo que o pai deixa para o filho. Ou você está dizendo que não é filho? Ele está confuso. Ele quer uma herança, ele quer fazer alguma coisa para conseguir a herança. Mas a herança é de graça, por direito. E então Jesus percebe a incongruência, embora haja uma honestidade do jovem. Mas ele não consegue entender o grande X da questão, que a salvação é algo que não se compra. E Jesus então revela um outro problema, que é o fato desse jovem ter lhe chamado de bom. Por quê? Porque Jesus não era bom. Jesus era o próprio Deus encarnado. Ele não era uma pessoa boa. Jesus não foi uma pessoa boa. Jesus foi a própria bondade encarnada. Ele não era apenas um professor de ética. Ele não era apenas alguém que sabia dos desígnios de Deus. É por isso então que Jesus diz: olha, ninguém é bom a não ser Deus. O que o jovem relativiza como sendo bom, e bom como sendo qualidade de algo,
Jesus então absolutiza na divindade, dizendo: bom, você quer falar do que é bom? Bom é o Pai. E aí, meu filho, entenda, isso é uma outra categoria de bondade. Você está pensando de maneira superficial e terrena. Você precisa, já que sua pergunta é sobre a eternidade, você precisa levar a questão. Mas Jesus prossegue então dizendo: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E a resposta do jovem é: eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. E ele, irmãos, não está mentindo não. Ele não está mentindo quanto ao fato de que, pelo menos do lado de fora, ele é bem comportado. Ele tem bom comportamento. Ele nunca foi chamado a atenção na escola, nunca teve uma carta dirigida aos pais, nunca foi suspenso, muito menos expulso, frequentou as melhores escolas judaicas, nunca arrumou problema, respeitava pai e mãe. Tudo que ele conquistou não foi com fraudulência, porque ele diz aqui, ó, não enganarás ninguém, Jesus diz. Ele diz: eu não tenho enganado ninguém. E Jesus não diz que ele está mentindo. Ou seja, ele é um sujeito bem comportado, digno de moral, íntegro. Mesmo assim, ele está com a suspeita de que lhe falta algo. Eu sou rico, eu tenho um prestígio, e eu sou íntegro, mas tem alguma coisa dentro de mim gritando, e eu preciso resolver isso. E o que grita dentro desse homem é a eternidade. E então Jesus diz: já que você tem obedecido tudo, eu tenho algo para te dizer. Você está à procura do que eu vou lhe falar, mas eu não sei se você quer ouvir. Falta-lhe uma coisa. Quando Jesus disse isso, eu acredito que o jovem fez. Ele sabe que eu estou à procura dele porque está me faltando algo. Quando Jesus disse: falta-lhe uma coisa, o jovem disse: encontrei a salvação. Esse homem conhece o meu coração. Está faltando uma coisa. O que é que está faltando? Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Venha e siga-me. De repente, o jovem que estava transcendendo em esperança começa a definhar em tristeza indigesta.
porque essa palavra não caiu muito bem. Diz o texto que diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste. Afastou-se triste. Porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Atenção. Chegamos aqui nos finalmente, justamente naquilo que lhe faltava. Ele tinha tudo, mas era tudo que não lhe bastava. E o que lhe bastava era o que lhe faltava. Mas o que lhe faltava e que lhe bastava, ao ser revelado por Jesus, ele então foge do encaramento, foge do tete a tete, foge de uma aproximação maior, foge da proposta de Jesus para que ele seja discípulo. As palavras de Jesus, atenção aqui, essas palavras não devem ser lidas como se Jesus estivesse dizendo isso para todos os ricos. Vá, venda tudo que tem, dá aos pobres, siga. Essa é uma palavra dirigida a esse jovem. E por um propósito. Qual é o propósito? Jesus está revelando que esse jovem está totalmente e redondamente enganado quanto à sua condição diante da lei de Deus. Porque, em primeira mão, o jovem acredita que é um sujeito abençoado por Deus, porque ele é rico, e na época os ricos, com suas riquezas, davam sinais de que eram abençoados por Deus. Riqueza, aqui nesse contexto, era sinônimo de prosperidade, de paz, de estabilidade e, portanto, daquilo que todo mundo queria, que era a shalom, a paz. Então, shalom não é somente paz, é riqueza, é prosperidade, é estabilidade. Mas Jesus está dizendo a esse jovem: jovem, você quer algo que, segundo o que eu vou lhe dizer, a depender da sua resposta, e eu já sei qual é, vamos saber se de fato você quer a vida eterna. Porque, amados, eu falei que isso não se aplica a todos, se aplica ao jovem rico do texto. E por que se aplica ao jovem rico do texto? Porque o pedido dele é pela herança eterna. Se o pedido dele é pela herança eterna, então, seguindo a lógica, sendo coerente,
Jesus então diz: vá, venda tudo o que tens, compartilhe com os pobres, depois venha e siga-me. Isso é por demais coerente, porque quem está desesperado pela eternidade já não tem mais nenhum apego pelas coisas dessa vida. Então o que Jesus está dizendo é: eu quero ver a consistência, a coerência, o quão razoável é o seu clamor. Porque se você quer desesperadamente vida eterna, e esse é o seu problema, você quer eternidade, você quer uma vida com Deus que você não tem. Ora, se você quer metafísica, se você quer uma herança celestial, se você quer o céu, se você quer a glória, então o que você tem não vale de nada, meu filho. Seria até mesmo um tipo de prática muito pequena, uma renúncia muito pequena diante do que você deseja. Se você quer vida eterna, e é para sempre, e se o que você tem é passageiro, então a conta é simples. Eu estou pedindo para você ser coerente com o seu pedido. Mas ele não tinha coerência. Por quê? Porque o coração dele estava preso nas garras do Deus dinheiro. Ele amava o dinheiro. Ele era religioso, mas amava o dinheiro. Isso ninguém percebia, senão aquele que sonda os corações. E o interessante é que esse encontro aqui, ele é um encontro entre, e aqui eu volto para o título da mensagem, o rico pobre e o pobre rico. Por quê, irmãos? Porque se esse jovem rico tinha aproximadamente 30 anos, ele encontra-se com um rabino que tinha aproximadamente 31, 32 anos. São dois jovens de 30 anos. Jesus e ele. Dois jovens. E o jovem Jesus está dizendo assim: eu sou coerente. E você? Você quer vida eterna? Deixe tudo e siga-me. Confie em mim. Tim Keller, olhando para esse texto, ele diz que Jesus o ama, e é claro que Jesus o ama porque o seu olhar é de amor para com os perdidos, mas Jesus, o destaque de Jesus o amou, ou Jesus olhou amando para ele, é porque Jesus era um jovem que deixou a sua riqueza para se tornar pobre. Quando Jesus olha para aquele jovem, ele o ama, porque Jesus está tentando se identificar com ele. Rico aqui, meu velho, sou eu. E eu deixei a glória do meu Pai para te salvar.
Eu sei o que é riqueza. O que você tem é palha. Venda tudo o que tem. Eu deixei toda a minha glória por amor a você. Agora, meu filho, deixa tudo o que tens por amor a mim. Siga-me. Ou o dinheiro está tomando conta da sua vida? O jovem sai muito triste. Por quê? Porque ele é discípulo de Mamon. E ele só pode ser fiel a um. E a fidelidade dele é ao Deus dinheiro. Jesus então revela que é impossível que um homem desse entre no reino de Deus. E então, para a gente concluir, os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O camelo no fundo de uma agulha aqui, de fato, é literal. É o camelo tentando passar pelo orifício de uma agulha. E o que é isso? É uma ilustração impossível. Como é que um camelo vai passar no fundo de uma agulha? Impossível, não tem como. Então, o que Jesus está dizendo é impossível alguém que é fiel às riquezas entrar no reino de Deus. Então os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem é que pode ser salvo? E por que a pergunta, irmãos? Porque na época, quem era rico, repito, era sinônimo de abençoado por Deus. Por quê? Porque quanto mais rico, mais possibilidade você tinha de praticar boas obras. Então, se você é rico, você pode abençoar outros. E abençoando outros, você então acumula galardão para o céu. Os discípulos eram pobres. E os discípulos estão dizendo assim: se ele que é rico e que tem condições de abençoar os outros não pode, quem é que pode? Todo mundo está perdido aqui. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A resposta é clara: a salvação é pela graça. A salvação é uma herança e ela não é conquistada por homens. A salvação é uma dádiva. A salvação é uma operação do amor no coração que faz com que o sujeito deixe tudo para trás e ganhe a eternidade. Mas não apenas isso. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Porque quem entra na família de Jesus tem muito mais do que quando estava sozinho. Ele tem irmãos, ele tem irmãs, ele tem mães, ele tem pais, ele tem filhos, mas tem perseguição. Contudo, tem o que o jovem não tinha: vida eterna. Eu quero concluir então dizendo o seguinte:
São palavras de Ricardo Barbosa, o reverendo Ricardo Barbosa. Se o preço do discipulado é alto, e de fato é, deixar muita coisa. Muito mais alto é o preço do não discipulado. Se o preço do discipulado é alto, se seguir a Jesus é caro, custa caro, no sentido de essa graça não é barata, como diria Dietrich Bonhoeffer, ela não é barata, ela é cara, ela é custosa. Por quê? Porque custou o sangue de Cristo, e custando o sangue de Cristo, a graça me alcança e isso me faz ser um discípulo e ter renúncias. Se isso custa caro, imagine então o não discipulado. O custo é altíssimo. O custo é uma eternidade sem Deus. É uma vida inquieta que termina numa eternidade sem Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você acha difícil o discipulado, olha, mais difícil é o não discipulado. Se é difícil seguir a Cristo, e é difícil mesmo, é seguir Satanás. Se seguir a Cristo custa alguma coisa, seguir este mundo custa a tua alma. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi por isso que o jovem ficou muito triste. Eu quero orar com você. Você pudesse colocar de pé? Vou orar, impetrar a bênção. E que você tenha uma tarde de descanso e de preparação para o culto de logo mais às 18 horas. Senhor, graças te damos pelo dia do Senhor, pelo dia de hoje, porque temos essa oportunidade de reunir-nos como família do Senhor e assim prestar culto ao Senhor. Isso alegra a nossa alma. Obrigado pelo alimento espiritual, pelo pão vivo, pão que alimenta a nossa alma, a água que mitiga a nossa sede. Nós te louvamos por isso. Leva-nos em paz para os nossos lares, sê conosco em todo o tempo e continue glorificando o teu nome. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém.